Muito bem, estamos aqui para mais uma live e nós estamos aqui felizes por estarmos mais uma vez para poder trazer uma reflexão da Bíblia para os nossos corações. Nós já estamos aí no sábado, no dia 9 de junho, e nós estamos aqui crendo em um Deus que tem poder para abençoar as nossas vidas. Estamos aqui crendo em um Deus que tem poder para transformar o nosso coração. A reflexão dessa noite, nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Havia um homem na palavra do Senhor, e esse homem se chamava Paulo. Mas antes de Paulo, ele se chamava Saulo. E Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele tinha um desejo muito grande em seu coração de perseguir os cristãos. E quando chega em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, e o nome dele é mudado para Paulo. E esse homem chamado Paulo, ele começou a fazer a obra de Deus, ele começou a fundar várias igrejas, e ele começou a pregar o evangelho a todo momento, a todo instante, ganhando muito almas para Jesus, fazendo a vontade do Senhor a todo momento. E o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas. Ele era um homem que viajava muito. Em uma dessas viagens, muitas das vezes ele ficava preso. Ele é o homem que falou aquele texto muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter abundância, mas também sei estar na pobreza. Ele falou na sua palavra, na palavra de Deus, que morrer para ele era lucro. Era lucro se ele morresse, porque ele fazia a vontade do Senhor com alegria, e o único local que ele olhava era Cristo. O alvo dele era Cristo. E ele era um verdadeiro homem de Deus. E quando ele escreve a carta, uma das cartas para a igreja de Tessalônica, ele escreveu 2 cartas para esta igreja, que foi 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, 50 anos depois de Cristo, um pouco mais, ele estava na sua 2ª viagem missionária, ele escreveu uma carta que na Bíblia totaliza-se 5 capítulos. E quando chega no versículo 24, ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo era um homem que tinha bagagem. Paulo era um homem que tinha uma certa intimidade com Deus. Ele orava muito, ele estava sempre na presença do Senhor. Ele passou por várias e várias experiências, o apóstolo Paulo. Ele tinha um desejo muito grande de fazer a obra do Senhor e de instruir as pessoas a estarem firmes na presença de Deus. E quando ele chega aqui, no versículo 24 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele fala que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, a fidelidade de Deus. Primeiro ponto, Deus te chama. Ele fala, fiel é o que vos chama. Ou seja, Deus, ele te chama. Te chama para quê? Deus te chama para que você possa largar tudo aquilo que não é da vontade dele. Deus te chama para você largar essa vida de pecado, essa vida de vícios, essa vida de estar no mundo das drogas ou estar no mundo e perdido no meio do vício, da cachaça, do álcool. Ou seja, ele tem poder para transformar sua vida. E você sabe que nessa condição de estar numa vida entregue a tudo aquilo que não provém de Deus, não é uma vida boa, não é uma vida em abundância. Tem gente que pensa que a vida em abundância é ter muito dinheiro, é ter muita grana. Se fosse assim, a vida dos políticos era uma maravilha. E não é. Tem muita grana, muito dinheiro roubado, mas não tem paz. Não vive uma vida de paz, uma vida de abundância.
O dinheiro não é tudo, tanto é que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, tem pessoas que pensam que ter abundância, que ter paz e que ter alegria é ter dinheiro. E não é isso, não. Ter alegria, ter paz e ter abundância é ter Deus na vida, é ter Jesus em seu coração, é servir a um Deus que é poderoso, que é vivo, que é santo, que é maravilhoso, que te criou à imagem dele, para que você pudesse estar nessa terra comendo e desfrutando do melhor desta terra. Eu já disse que as lutas são inevitáveis. Eu já falei aqui em algumas lives que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por luta, nós passaríamos por dificuldades. Isso é normal, isso é um fato, isso é verdade, isso é bíblico. O próprio Deus falou isso. Mas ele te chama para te tirar daquilo que você está vivendo. Essa vida de sofrimento, essa vida de dor, essa vida de angústia, essa vida onde o diabo fica falando no seu ouvido que a sua vida não vale nada e que você tem que dar um fim nessa sua vida. Isso é uma mentira do inimigo. Ele quer que você cometa um suicídio e quer que você destrua a sua vida. E Deus te chama para que você saia dessa vida de angústia. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus, ele te chama para que você saia dessa vida de dores, de angústias, de sofrimento, de depressões. Às vezes você vive uma vida de depressão, uma vida de angústia, de dor. E Deus te chama porque ele tem poder, ele te ama e tem poder para abençoar a sua vida. Segundo fato, quem te chama é fiel. Ele é fiel. O Deus que te chama, ele é um Deus fiel e que ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que passará tudo nessa vida. Passará o teu casamento, passará a tua casa, passará os teus filhos, passará tua esposa, teu marido, tudo nessa vida vai passar. Mas existe uma coisa que não vai passar, a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. É o que diz a Bíblia. Ou seja, Deus é fiel. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa dele nas nossas vidas. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre, é o que diz Salmo 117:2. Subsistir é continuar a existir, é conservar sua força ou ação. Então, a fidelidade do Senhor, ela dura para todo ou sempre. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados, é o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ah, pastor Heber, eu não estou aguentando tanta dor, tanto sofrimento na minha vida. O senhor não tem noção do que está acontecendo no meu casamento. O senhor não tem noção do que está acontecendo na minha vida espiritual, conjugal, sentimental, financeira. A minha vida está indo de mal a pior. Eu vou só te dizer uma coisa. Tu tens condição e força para aguentar esta luta. Porque Deus é fiel, ele não vai colocar uma carga maior do que a nossa própria força, não. Pode ter certeza, você vai aguentar passar por esse vale. Pode ter certeza, você vai conseguir passar por esse Negueb, por esse deserto. Tu irás conseguir vencer esta batalha, esta luta. E o nome do Senhor na sua vida
vai ser glorificado e exaltado. As pessoas vão ver Deus em ti e a bênção dele na sua vida. Então Deus te chama, o Deus que te chama, ele é fiel e, por último, o Deus que te chama, ele faz. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A Bíblia diz em Isaías 41:13, agindo Deus, quem é que vai impedir? Será que o diabo vai impedir o agir de Deus? Tem pessoas que ficam supervalorizando o poder do diabo. O diabo agora fez isso na minha vida. O diabo agora fez isso na minha família. O diabo agora tocou no meu casamento. O diabo agora fez isso, o diabo agora fez aquilo, o diabo agora fez aquilo outro. E ficam supervalorizando o poder do diabo. Como se o diabo tivesse mais poder do que Deus. Eu não estou dizendo que o diabo não tem poder. O diabo tem poder. Mas o poder do diabo vai até quando Deus permitir. Quando Deus não permitir, ele não faz nada. Ele fica de mãos atadas. Porque quem é maior é o que está em nós e não o que está no mundo. Deus, ele tem poder muito, mas muito, infinitamente maior do que o poder do inimigo. A Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então, agindo Deus, quem é que vai impedir? Qual demônio que vai impedir o agir de Deus? Se Deus disser agora, eu vou abençoar o meu filho que está assistindo aquela live. Eu não sei onde você está agora. Se está com tablet, se está com celular, se está de frente de um computador. Eu não sei se você está dentro de um carro, se você está na sua cama. Não sei se você está em um hospital. Eu não sei onde é que você está. Em qual é o canto do Brasil ou do mundo que você está agora. Mas se Deus determinar algo na sua vida agora, quem é que vai impedir o agir de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, ele conhece o que você está precisando. Ele sabe o que você necessita. Quando nós começamos estas lives, existem pessoas que têm mandado e feito pedidos de orações. E algumas pessoas falam assim, pastor, ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pela minha vida sentimental. Pastor, ora porque a minha vida já não tem mais sentido nenhum, valor nenhum. E quando nós oramos e colocamos nas mãos de Deus, estamos colocando na mão de um Deus que é fiel. E que quando ele age, ninguém tem poder para impedir o agir de Deus. Você consegue entender que ninguém tem poder. Tem pessoas que pensam que o diabo vai impedir. O diabo, o demônio, Satanás vai impedir. Impede não. O diabo não é nada. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é que é Deus, poderoso, fiel, maravilhoso, tremendo, santo, vivo. Ele te ama, como eu preguei ontem, aquela via dolorosa onde ele entregou seu próprio filho para morrer em prol da minha vida e da sua vida. Deus, ele quer te ver bem. Deus, ele quer te ver com paz. Deus, ele quer te ver com vida. Ele é a vida. Ele quer te ver com vida. Deus não é vida, não. Ele não é vida. Ele é a vida. Tem uma diferença muito grande. Ele é a vida. Ele é o autor da vida. E ele quer abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Olha o que diz a Bíblia. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus curar um câncer,
e para Deus curar uma gripe é a mesma coisa. Não existe que para Deus seja algo maravilhoso demais. Eu realizei isso, nossa, como isso foi maravilhoso. Para Deus curar uma AIDS para Deus curar uma AIDS e curar um resfriado é a mesma coisa. Basta um estralar de dedos. Basta um mover do Senhor. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam dentro de um barco com Jesus, e começou aquela multidão, aliás, começou aquele alvoroço, o mar começou a ficar bravio, e os discípulos foram lá, acordaram Jesus, Jesus chegou lá: mar, aquieta-te. Mar, acalma-te. O mar parou, ficou quieto, tudo foi resolvido. O salmista diz, lá no Salmo de número 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é Deus. É um Deus que te ama, é um Deus que é fiel. Quando começa a história lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, no original, é como se tivesse uma cortina e aparece Deus. Ele não tem começo, ele não tem início, ele não foi criado. Ele já existiu, Deus. No princípio criou Deus, e antes, Deus já aparece, ele já existe para todo sempre. Então é um Deus muito poderoso, um Deus que, na palma da mão, ele criou todo o universo, ele tem o universo na palma da mão. Só com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, há separação entre águas e houve separação entre águas. Disse Deus isso, disse Deus aquilo, e foi criando, foi surgindo em animais, e o dia e noite, sol e lua. Só com o poder da palavra dele. Ou seja, o Deus que te chama não é Maomé, não é Allan Kardec, não é um Deus que está morto, que não pode falar, que não pode andar. Quem está te chamando é Deus, um Deus que é poderoso para mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Não tira a sua vida, não. Não dê ouvido à voz do diabo, não. Não dê ouvido à voz do diabo. Eu lembro que eu recebi uma carta de uma pessoa, e essa carta, quem escreveu foi a irmã carnal, não irmã em Cristo, irmã carnal de sangue, a irmã dessa pessoa que me entregou essa carta. E essa pessoa que escreveu essa carta dizia que ia se matar, e dizia que ia acabar com a sua vida porque o marido a chamou de gorda. E ela ficou muito mal com aquela palavra. E o diabo disse: tá vendo aí, tu é gorda. Tu tá acima do peso, tu é uma baleia, tá gorda. E aí você tem que acabar com a sua vida. Ela pegou uma corda, subiu num banco, não sei, e se jogou, e a corda ficou aqui, no pescoço dela. A vizinha do lado ouviu o barulho, correu, e ela já estava espumando, e conseguiram salvar aquela vida. E aquela irmã era crente em Jesus, uma cristã servindo a Deus com sinceridade. Falou do amor de Jesus, ela foi para a igreja, parou com essa besteira, hoje está servindo a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Tá vendo aí? Talvez o inimigo tenha dito para você que você tem que se matar porque você não presta para nada, não tem valor nenhum, não consegue vencer na vida, não consegue arrumar um marido, uma esposa, arrumar um emprego, cuidar dos seus filhos,
vai endividado e só enrolando em dívidas, e problema no lar, no casamento, e o inimigo fala assim: destrua a sua vida. Faça não. Deus tem vida para você e vida em abundância. Ele tem poder de transformar a sua vida. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chama, o que te chama é fiel e Deus faz. Deus faz. E o nome dele será glorificado e exaltado. Que Deus abençoe a todos que participaram desta transmissão aqui na minha página no Facebook. Agora tem muitas pessoas assistindo aqui ao vivo, e que Deus abençoe você que está assistindo aí numa gravação, porque o Facebook disponibiliza. Então você que está assistindo aí, independente do horário. Uma pessoa me disse que me assiste todo dia 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, não importa o horário. Importa que você escute a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. No nome poderoso de Jesus. Que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida. Porque há um Deus que te chama. Há um Deus que te chama e é fiel. E há um Deus que te chama e há um Deus que faz. E que operando Ele, ninguém tem poder para impedir. Forte abraço. Fique com Deus e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Durma bem. Tenha uma noite tranquila na presença do Senhor. É o que eu peço a Deus nesse momento. Que você descanse em paz. Tenha uma noite tranquila e que esse sábado, dia 9, seja um dia de bênção na sua vida. Forte abraço, fique com Deus. Amém.